A paz do Senhor e meus irmãos, como vocês estão? Aqui estou bem, graças a Deus. Saudações a todos os irmãos que nos acompanham no nosso canal Evangelho pelo Mundo. Dizer que de hoje lhe trazemos a palavra de Deus, a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, hoje vamos falar da doutrina da igreja. Dizer que o termo igreja, o assunto que vamos abordar para hoje, esta é a palavra que vamos ouvir, é a mensagem que nós vamos difundir hoje. Dizer que o termo igreja é usado na Bíblia em referência ao conjunto de todos os crentes, seguidores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em todos os tempos e em todos os lugares, a igreja é a comunidade universal dos filhos de Deus, resgatado pelo sangue de Jesus, a qual caminha rumo à pátria celestial. Amém, meus irmãos. A palavra grega no Novo Testamento para igreja é eclésia, que significa uma assembleia de pessoas chamadas para fora ou escolhidos, em Atos capítulo 15, versículo 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tornar deles um povo para o seu nome. Também significa chamados, convocados, selecionados, separados, reunidos, como no caso de uma reunião de pessoas agrupadas para um determinado fim. Isto posto, compreende-se que o sentido literal do nome igreja e os chamados para fora, isto é, aqueles a quem Deus chamou para fora deste mundo de pecados. Podemos encontrar isto no 2 Coríntios capítulo 6, 17 até 18. E agora estão em condições de formar uma comunidade, uma vez foram também purificados dos seus pecados, por aquele que os amou e quem os chamou com propósitos bem definidos. Então, dentro dessa palavra ainda nós vamos aprender da descrição da igreja. Nós vamos descrever a igreja. A igreja é descrita como geração eleita. 1 Pedro 2, 9 até 10. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora alcançaste misericórdias. A igreja é descrita como geração eleita. Ela foi eleita segundo a eleição da graça de Deus, dantes condenada ao fogo do inferno, agora eleita para morar nos seus escolhidos, para viver ao lado de Cristo eternamente. Ainda podemos descrever a igreja como sacerdócio real. Para entendermos isto, importa antes conhecer o trabalho de um sacerdote. Não só era representante de Deus para com os homens, como tinha uma missão específica para representar os homens diante de Deus. Hebreus 5:1. O ofício sacerdotal era desempenhado junto ao altar. Eram pessoas encarregadas de toda a atividade espiritual. Os levitas estavam espalhados por toda a nação de Israel. Isso dá-nos a entender que a igreja de Cristo deve estar espalhada em toda a face da terra. Do ponto de vista político, também exercia grande influência, pois era um dos 3 poderes existentes na época. Ainda podemos descrever a igreja como nação santa. Jesus disse aos judeus que o reino de Deus seria tirado deles e seria dado a uma nação que daria fruto para Deus. Essa nação é a igreja. Mateus 21, 43. Ainda podemos descrever a igreja como povo adquirido.
Jesus disse: adquiriu este povo mediante um alto preço. Foi com sua morte que ele comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Apocalipse 5:9. Ainda podemos descrever a igreja como chamada das trevas. Todos os homens que não estão incorporados na igreja de Cristo estão em trevas. Paulo disse o seguinte acerca do que Deus fez conosco: o qual nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Colossenses 1:3. Ainda podemos descrever a igreja como chamada para a luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Quem está em Cristo não somente está na luz, mas tornou-se também luz. Jesus disse aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:14 até 16. Ainda podemos descrever a igreja como chamada para anunciar as virtudes de Deus. Tendo a igreja sido alvo do poder de Cristo e das virtudes que a salvou, transformou e libertou, deve ela agora ser testemunho dessas virtudes e bênçãos recebidas. Os apóstolos, ao serem ameaçados pelas autoridades para que não falasse mais de Cristo, responderam: por que não podemos falar do que temos visto e ouvido? Atos 4:20. Ainda podemos descrever a igreja como Igreja Universal. Igreja Universal significa o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, distribuídos em várias denominações e movimentos bíblicos, corpo universal e místico de Cristo, constituído de crentes de todos os tempos e lugares, unidos a Deus pela salvação mediante a fé na graça salvadora de Jesus Cristo. Mateus 16:18, João 11:31, 1 Coríntios 12:27, Hebreus 12:23. Por fim, nós podemos descrever a igreja como igreja local. Igreja local é um conjunto visível dos crentes locais. E isto aplica-se a um grupo de crentes numa casa. Romanos 16:5, Filemone 2. 2. Aos crentes de uma determinada cidade ou localidade. 1 Coríntios 1:2, 1 Tessalonicenses 1:1. 3. Aos crentes de uma província ou região. Gálatas 1:2. 4. A reunião local de culto. A reunião dos crentes para cultuar a Deus é também chamada igreja, como se lê em 1 Coríntios 14:9 até 23. Muito obrigado, queridos irmãos. Esta foi a palavra que nós tínhamos para poder nos compartilhar com todos os amados que nos acompanham no nosso canal Evangelho pelo Mundo. Espero que a palavra chegou ao querido amado. É com esta palavra em que nós nos tornamos maduros diante da presença do Senhor. É com esta palavra que nós temos os conhecimentos. A Bíblia nos diz no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que o meu povo perece porque lhes faltou o conhecimento. Então, hoje estamos a trazer este conhecimento para você. Hoje lhe trazemos esta palavra para que tenhas conhecimento. Naquilo que você não sabia, hoje já tens conhecimento. E naquilo que você sabe, partilha para nós. Meus irmãos, muito obrigado. Dizer que não esqueça de deixar o seu like, deixa seu comentário ali e também partilhe esta palavra, porque está a partilhar a mensagem de Deus ao teu irmão, a seu tio, primo, sobrinho, ao teu próximo. Então partilha esta mensagem. Muito obrigado e a nossa palavra vai ficar por aqui. Dizer que Deus te abençoe, que Deus te cuide
Creio que com esta palavra se sintas confortados, se sinta curado você que está doente, se sinta alegre você que está triste. Muito obrigado, Deus te abençoe, até a próxima.